Bem-vindo, bem-vinda ao Conhece Sem Pressa, o podcast que convida a abrandar e a dedicares um momento para te ouvires e te redescobrires. Eu sou Diana Osório e juntos vamos descobrir como conhecer-te melhor. É o primeiro passo para desbloqueares o teu verdadeiro potencial e viveres com mais leveza, propósito e realização. O Descobres sobre ti pode mudar tudo. Vamos a isso? Olá e bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou falar sobre um tema que tem sido um tema que me pediram para falar já várias vezes, que tem muito a ver com um dos principais medos que o ser humano sente muitas vezes, que é o medo de falar em público. Eu hoje neste episódio sinto em trazer muito também a minha experiência, porque eu já fiz esta transição de pânico para o palco e sim, também tinha muito medo de falar em público. E hoje, apesar de ainda ter medo, mas é um medo que me entusiasma, é um medo que me traz vontade de poder colocar a minha voz no mundo e que hoje eu já consigo geri-lo muito melhor e que me permite hoje sim conseguir realizar palestras, dar workshops a grupos, realizar retiros e eu adoro mesmo muito falar para grupos. Mas as coisas nem sempre foram assim. Eu há uns anos atrás, quando trabalhava no mundo corporativo, lembro-me de uma experiência que me marcou muito. Não sei se tu já sentiste isso ou não, quando estás quase para fazer uma apresentação ou estás numa reunião e precisas de falar, o nosso coração começa a bater a mil, começamos a suar das mãos, parece que nos falta a respiração. E nessa reunião eu estava com uma colega minha, a minha sorte é que foi online, por isso eu estava a ligar-me de Portugal, a minha colega estava na Inglaterra, e íamos fazer uma apresentação de resultados trimestrais para um cliente muito importante na altura na Inglaterra. E havia uma parte da apresentação que eu tinha que fazer. E antes de começarmos a reunião, eu já estava aqui a pensar, e se eu não vou conseguir, e se eu não vou conseguir, porque comecei a sentir bastante nervosa, etc. E infelizmente a mente, como tem muita força, e o nosso subconsciente é muito obediente, por isso é que temos de ter muito cuidado também com os pensamentos e com as nossas crenças, não é? Aquilo que nós alimentamos na nossa mente, bem dito, bem feito. Quando chegou o momento de eu falar, efetivamente eu não consegui falar. Faltou-me o ar. Eu ainda tentei falar, mas não estava mesmo a conseguir. Tive, como se chama muitas vezes, um ataque de pânico. O que é que acontece? Eu tive sorte naquele momento, como eu estava a fazer o login online, não é? Não foi presencial. Eu tive que dizer que naquele momento não estava a conseguir falar, por questões técnicas, e pedi então à minha colega para fazer essa apresentação. E naquele momento, claro que eu senti, uau, será que eu nunca mais vou conseguir fazer uma apresentação? Será que eu não vou conseguir falar em público? Como é que eu vou ultrapassar isso? E, obviamente, depois surgiu outras oportunidades também, em reuniões, claro que eu tive que continuar a conseguir falar, etc. Mas cada vez que eu tinha que falar em público, fazer uma apresentação, era sempre um estado de stress e de ansiedade bastante elevado. Claro que quando eu fiz a transição e lancei o meu próprio negócio, eu não podia não falar para o público, e eu pensei, ok, isto é algo que eu posso ultrapassar, eu quero ultrapassar e vou conseguir ultrapassar. E por isso é que é muito importante quando eu falo até em alcançar objetivos, quando eu estou a fazer este trabalho de transformação e de mudança com as minhas clientes, eu digo sempre que é muito importante nós encontrarmos um porquê forte. Porquê que nós queremos alcançar aquele resultado? Porquê que nós queremos fazer aquela mudança? E quando nós conseguimos encontrar um porquê forte, isso é fundamental e vai nos fazer sentir cada vez mais motivadas a abraçar essa mudança. E para mim, claro que havia um porquê muito forte, porque eu quero levar a minha mensagem ao mundo, eu quero estar ao serviço, eu quero poder contribuir e trazer um impacto positivo para a vida de muitas pessoas. E assim foi. Eu lembro-me perfeitamente que nos meus primeiros workshops, quando eu fazia online, eu estava sempre muito nervosa, como é que eu ia conseguir falar, etc. Mas, na verdade, uma coisa que mudou muito nesse processo foi, sim, esta tomada de consciência que eu tenho este receio e este medo e eu não quero fugir dele, eu quero encará-lo e quero trabalhar nele. E a preparação foi chave. Mas eu até antes de entrar nesse nível de detalhe e começar a partilhar, eu posso chamar de dicas ou então coisas que funcionam, processos que funcionam para mim e que têm funcionado muito bem e que eu também aplico com as minhas clientes. Eu queria partilhar aqui uma experiência de uma palestra que eu fiz, que foi a minha primeira palestra.
Por isso, imagina, eu que na altura, quando trabalhava no mundo corporativo, tive este momento em que eu tive um ataque de pânico e não consegui fazer a apresentação, para esta experiência, há 2 anos atrás, em que eu tive que regressar a um ambiente corporativo, seria a minha primeira palestra e logo para o mundo corporativo. Foi uma palestra que eu fiz em Londres e na altura eu pensei, quando chegou o convite, eu disse logo que sim, porque eu não queria perder esta oportunidade. E logo depois de eu ter dito sim, quase me caiu a ficha, eu pensei, oh meu Deus, como é que eu vou fazer isto? E se eu não conseguir falar perante esta gente toda? Ainda por cima vai ser presencial, eu não tenho como fugir, eu vou ter que mesmo encarar as pessoas. E aqui para mim foi muito importante novamente refletir sobre porque é que esta experiência seria tão importante para mim, porque é que eu disse que sim, porque o meu corpo realmente reagiu de forma, no sentido de temos que abraçar esta oportunidade. Houve aqui entusiasmo e eu ouvi o meu corpo e disse que sim. Logo de seguida, aquilo que eu decidi fazer foi preparar-me, pedir ajuda para preparar-me para esta palestra. E houve uma coisa muito bonita que aconteceu nesta experiência, e é por isso que num dos meus episódios, quando eu falo sobre confiança, eu digo que confiança tem a ver com a autenticidade, e nessa palestra para mim foi muito importante trazer essa autenticidade, eu permiti-me abrir à vulnerabilidade perante o grupo todo que estava lá presente naquela palestra. E quando eu comecei a minha palestra, a primeira coisa que eu disse às pessoas foi: eu estou muito feliz por estar aqui, mas também estou muito nervosa, porque essa é a minha primeira palestra que eu estou a fazer para o mundo corporativo, desde que eu saí do mundo corporativo e lancei o meu negócio. E eu posso-vos dizer que aquele momento marcou-me imenso, porque quando eu partilhei a minha vulnerabilidade e disse às pessoas que estava muito feliz por estar ali, porque estava, mas ao mesmo tempo também estava muito nervosa, o público aplaudiu e celebrou comigo, e naquele momento eu senti-me com o coração tão cheio que eu pensei, uau, é incrível, realmente quando nós nos abrimos à vulnerabilidade, nós conseguimos conectar ainda mais com a outra pessoa, e a Brené Brown já dizia isso no livro dela sobre a vulnerabilidade. Porquê? Porque as pessoas conseguiram conectar-se e reverem-se um bocadinho nelas na minha história. Todos nós temos medos, todos nós também de alguma forma temos medo de expor, o medo do julgamento, o que é que as pessoas vão pensar, e por isso quando eu fiz esta partilha houve aqui uma conexão. E o feedback, sendo um feedback tão positivo, fez com que o resto da palestra fluísse muito bem. Foi das melhores experiências que eu tive na vida. E no final eu disse a mim mesma, uau, eu quero fazer mais palestras. Jamais alguma vez eu ia pensar que eu diria uma coisa dessas, mas a verdade é que eu fiquei mesmo com vontade de poder partilhar mais e mais a minha missão com muitas pessoas. E foi o que aconteceu. Obviamente para essa palestra eu tive que me preparar e eu já vou explicar um bocadinho os vários passos que me ajudaram, mas desde então já fiz mais palestras, continuei a dar workshops e continuo a dar, e neste momento inclusive estou a preparar-me para uma palestra que vou realizar já na próxima semana também para uma empresa. E por isso é que eu digo que é muito importante, quando achamos que não temos capacidade para algo, ou os nossos medos impedem-nos avançar, é muito importante também tirarmos tempo para pensar, ok, eu sinto estes medos, mas de onde é que isto vem? Porquê é que eu sinto estes medos? Existe solução ou não para este medo? E se sim, como é que eu posso ultrapassar? Que ações é que me podem ajudar? A quem é que eu posso pedir ajuda? E é aqui que eu quero entrar agora nos passos que me ajudaram e também é aquilo que eu faço com as minhas clientes que querem trabalhar mais a sua voz, a sua confiança, conseguirem falar e fazer apresentações. A primeira pergunta que eu faço sempre quando estou neste processo de preparação é a minha intenção. Qual é a minha intenção por detrás de fazer esta palestra, de realizar este workshop, de facilitar esta dinâmica para esta equipa e alinhar essa intenção com a empresa? Se, no teu caso, também for fazer palestras para empresas, é muito importante ter esse alinhamento, porque assim nós estamos a gerir as expectativas, tanto as nossas como das empresas ou de quem está do outro lado e nos convidou para ir fazer uma talk, uma palestra, etc. E por isso perceber qual é que é a nossa verdadeira intenção para estarmos a realizar essa iniciativa é muito importante. E depois, pedir ajuda. Se sentes que podes beneficiar disso e que está a ser difícil fazer esse processo sozinha, pede ajuda. Para a minha primeira palestra, eu pedi ajuda porque queria trabalhar também estes meus medos e perceber de onde é que vêm esses bloqueios, etc. E isso ajudou-me imenso.
hoje em dia eu aplico as técnicas, as ferramentas que eu tenho vindo a trabalhar, a estudar, tanto na área do embodiment como no coaching, a PNL, a meditação, são todas elas ferramentas que eu aplico no meu processo de preparação. Para mim, o que me ajudou muito, por exemplo, foi fazer exercícios de visualização, e eu faço muito. Antes de eu fazer palestras, ou antes de eu fazer dinâmicas que englobem um grupo muito grande de pessoas para eu me preparar um bocadinho melhor, eu gosto muito de fazer esse processo de visualização, porque permite-me já ter quase uma ideia de como é que eu quero me posicionar naquele momento, naquela experiência, e preparar o meu corpo para essa experiência, para que quando chegue o dia da palestra, da apresentação, da dinâmica, o meu corpo reconhece essa experiência como se já tivesse vivido essa experiência. E por isso não é uma coisa nova, não é sair da nossa zona completamente de conforto. E por isso é que para mim é muito importante esse exercício da visualização, e eu também faço muito isso com as minhas clientes. E há aqui uma questão fundamental que tem a ver com a prática. Eu tenho vindo a melhorar e a sentir-me cada vez mais segura e confiante porque eu tenho praticado muito. Cada oportunidade que eu tenho para poder fazer palestras, realizar workshops, falar para grupos, eu abraço. Eu abraço porque essa é a única forma nós podemos crescer, evoluir e tornarmos-nos muito bons naquilo que fazemos. E por isso, o convite que eu quero deixar-vos aqui hoje é: aproveitem todas as oportunidades que vocês possam ter para falar em público, para fazer apresentações, para fazer palestras, e trazer aqui um mindset de crescimento é fundamental. Porque é muito importante cada experiência que nós vamos tendo, termos abertura para pedir feedback, perceber o que correu bem, ótimo, vamos celebrar, e aquilo que não correu tão bem, como é que eu posso me preparar melhor? E é isso que eu tenho vindo a fazer. E desde a primeira palestra que eu partilhei há pouco em Londres, que eu fiz para um grupo mais pequeno, preparou-me para uma palestra que eu fiz que foi muito importante. Foi uma que eu fiz no ano passado. Eu fui a Macau e fiz uma palestra para mais de 500 pessoas. Se eu consegui fazer isso, tu também consegues. Como eu estava a partilhar há bocadinho, para alguém que no online, como eu, teve um ataque de pânico porque tinha medo de falar em público e hoje conseguiu fazer uma palestra para mais de 500 pessoas, e eu diverti-me imenso, adorei a experiência, foi algo único, tu também consegues. E aqui a prática de embodiment também é muito importante. Eu trabalho muito em exercícios de respiração, regularmos o nosso sistema nervoso, acolher as emoções que possam surgir. Tudo isso são práticas e técnicas que nos ajudam muito. No embodiment temos uma prática que se chama centering, que é regressarmos ao nosso centro, porque é normal quando estamos com medo, a mente começa a ser muito criativa e há muitos pensamentos, e naturalmente também vamos puxar por pensamentos mais negativos, e por isso esta prática de centering, de regressar ao corpo, da respiração, permite-nos ter maior consciência dos pensamentos que estamos a ter, para que eu possa acolher esses pensamentos, perceber quais são as minhas necessidades e o que é que eu posso fazer para alterar o meu estado emocional. E depois eu também aplico a minha âncora, que é algo que nós fazemos na PNL, que me ajuda muito. Eu tenho uma âncora que eu criei desde a primeira palestra com a ajuda da minha mentora na altura, e eu agora também reforço essa âncora a mim mesma e faço também para as minhas clientes, e é por isso que o trabalho da mente é tão importante, o trabalho do corpo também é muito importante. Eu digo isso muitas vezes, não dá para desassociar a mente e o corpo. Quando eu quero trabalhar um estado emocional, quando eu quero trabalhar a minha confiança, quando eu quero trabalhar esta mudança, eu tenho que sim trabalhar a mente, mas também preciso muito trabalhar o corpo. E por isso é que eu digo, intenção muito clara, porque é que eu quero fazer o que eu faço, pedir ajuda, se for preciso, praticar muito, trazer técnicas e ferramentas que me ajudam a trazer maior consciência aos meus pensamentos, às minhas emoções, à minha respiração, trabalhar o meu corpo, prática, prática, prática. É um processo fundamental. E por isso, se tu sentes que neste momento tens algum bloqueio, quando tu queres fazer uma apresentação, quando queres partilhar a tua voz numa reunião, quando queres realizar um workshop, um retiro, uma dinâmica em grupo, o que for, se tu sentes que existe algum bloqueio na tua voz, na tua capacidade de comunicar,
Vamos conversar. Eu estou disponível e será uma honra para mim poder guiar-te nesse processo de transformação, porque eu sei o quão impactante foi para mim fazer essa transformação. Se eu não tivesse escolhido olhar para os meus medos, trabalhar na minha própria mudança, trazer mais gentileza e compaixão para esse processo e aplicar as técnicas que eu aplico, eu hoje não estaria aqui a gravar este episódio. E posso dizer que eu divirto-me muito, tal como a Liliana me relembra sempre no início de cada gravação, diverte-te, e eu divirto-me muito. Mesmo a gravar estes episódios, a fazer as palestras, a realizar dinâmicas com equipas, workshops para grupos, retiros, eu amo verdadeiramente aquilo que eu faço. Mas eu cheguei aqui a este ponto, não porque eu deixei de ter medo, mas eu escolhi olhar para o medo com um olhar completamente diferente. Há uns anos atrás, eu permiti que o medo invadisse o meu espaço e o medo controlava os meus comportamentos. Hoje em dia, eu olho para esse medo com um olhar mais gentil, de compreensão, de compaixão e perceber, ok, porque é que eu estou a sentir esses medos? O que é que eu posso fazer para acolher esse medo? E passo a ser eu a dominar a situação e não o meu medo. Gostava de partilhar aqui mais 2 pontos que para mim foram fundamentais para poder lidar um bocadinho melhor com este medo de falar em público e que me trouxe muito mais leveza desde o momento que eu tomei consciência destes 2 passos. O primeiro tem a ver com o foco. Eu colocava muito no foco em mim, no meu medo, né? E como é que eu me estou a sentir na minha ansiedade, no meu nervosismo, etc. Quando na verdade o foco tem que estar no outro. E a partir do momento que eu desvio o meu foco e começo a pensar, ok, o que é que esta plateia, ou o que é que este grupo, ou o que é que estas pessoas podem aproveitar desta palestra, desta apresentação? Como é que eu posso contribuir? Qual é o impacto que eu posso trazer para estas pessoas? Nem que seja uma pessoa que saia desta palestra impactada de uma forma positiva, como é que eu posso ajudar este grupo de pessoas? Quando nós desviamos o foco para um propósito maior, porque não é sobre nós. Por isso o que eu pensava era, não é sobre mim, é sobre o outro, é sobre aquilo que eu posso acrescentar, é sobre aquilo que eu posso trazer ao outro, é sobre a mudança, a transformação que eu posso estar a contribuir para a vida de alguém. Isso fez uma grande, grande diferença também no processo, até porque onde nós colocamos o foco e a nossa atenção, isso aumenta na nossa vida, não é? Na nossa realidade. Por isso é que é tão importante termos maior consciência do nosso foco. O outro ponto que eu quero falar tem muito a ver com o medo do julgamento. Muitas vezes eu tinha receio, ok, se isto não correr bem, o que é que as pessoas vão dizer, o medo de falhar, etc. Mais uma vez, eu rapidamente aprendi que mesmo quando as coisas não correm tão bem, as pessoas não têm tempo para estar a pensar sobre aquilo que nós fizemos ou não fizemos, o que é que nós podemos melhorar. Muitas vezes achamos que as pessoas vão estar a falar sobre nós e vão estar a comentar. As pessoas estão muito ocupadas com a sua própria vida. E por isso isto é outro ponto que eu quero reforçar, porque muitas vezes achamos que as pessoas vão estar a falar sobre nós e o que é que as pessoas vão pensar e o que é que as pessoas vão dizer. As pessoas não vão estar focadas nisso. E por isso muitas vezes os medos que sentimos, mais uma vez, estão a ser criados por nós, estamos a projetar uma realidade que ainda não aconteceu e muito provavelmente não vai acontecer, e por isso é que é tão importante trazermos maior consciência sobre os medos que nós estamos a alimentar. E quero terminar relembrando-te que a tua voz merece ser ouvida, não porque ela tem que ser perfeita, mas porque é a tua voz e a tua voz é única. Obrigada por ter estado aqui comigo. Lembra-te, conhecer-te é a jornada mais importante da tua vida. Dá-te tempo, cuida de ti e honra quem és, porque mereces. Se este episódio te fez sentido, partilha-o com quem pode estar a precisar desta mensagem. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá, continua a conhecer-te, sem pressa.